Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde. Estamos retomando a nossa programação do primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente do Legislativo Potiguar, direto aqui do nosso auditório, deputado Cortez Pereira, retomando a nossa programação, a todos aqui presentes e aos que assistem pela TV Assembleia a partir desse momento. Boa tarde. Nós teremos agora, senhoras e senhores, o nosso terceiro painel. Queremos registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Hermano Moraes, que é o presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Nós teremos agora o painel Energia Limpa e Transição Justa. Nós vamos convidar para a mesa, para coordenar esse painel, Maria Heloísa Matos. Ela é chefe da Divisão de Apoio às Comissões Permanentes e assessora responsável pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Maria Heloísa Matos, para a condução do nosso terceiro painel, Energia Limpa e Transição Justa. Olá, boa tarde a todos e a todas. Iniciaremos agora a exposição do painel 3, que tratará sobre energia limpa e transição justa, sob a condução do senhor Darlan Emanuel dos Santos, presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, CERN, engenheiro especialista em energia eólica, com 15 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de geração renovável entre energia eólica e solar, com 10 anos de atuação como pesquisador na Petrobras e com trabalho voltado ao desenvolvimento socioeconômico e à exploração sustentável dos recursos naturais e energéticos, com foco, sobretudo, na região do Brasil equatorial, na qual se inclui o Nordeste e o nosso estado do Rio Grande do Norte. Como falei, este painel abordará o tema energia limpa e transição justa, um dos grandes desafios do nosso tempo. A busca por fontes renováveis e sustentáveis de energia é fundamental para enfrentarmos as mudanças climáticas, mas esta mudança ela deve ser acompanhada de um processo que garanta inclusão social, geração de empregos e respeito às comunidades impactadas. Trata-se de pensar não apenas em uma matriz energética limpa, mas em uma transição que seja justa, equilibrada e que promova desenvolvimento com equidade. Então, seja bem-vindo, senhor Darlan dos Santos. O espaço agora é todo seu para a exposição dessa temática tão relevante para o nosso Estado. Olá, boa tarde a todos. Bem, primeiro agradecer o convite da casa aqui da Assembleia, do amigo Hermano, que tem acompanhado a pauta de energia, e aí a gente tem que colocar e sempre fazer a reverência ao Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte realmente é um case a ser estudado em todo o país, Hermano, e a todos que estão aqui. Não à toa um Estado pequeno, comparado territorialmente a outros estados do país, mas, por incrível que pareça, nós temos 30% de toda a geração eólica do país. E considerando que a gente, apesar de ter toda essa produção aqui no estado, nós, infelizmente, nem temos um parque industrial para essa cadeia tão grande. Deveríamos ter mais, né? Já que nós temos aqui a maioria dos aerogeradores do país, nós deveríamos ter um parque industrial mais efetivo. E que, em parte, isso vai cair na nossa pauta, em um dos pontos que a gente vai tocar relativo à transição justa, que é um ponto de extrema importância para o setor. O convite foi feito para falar sobre desafios e caminhos para a sustentabilidade no Rio Grande do Norte rumo à COP30. A COP30 esse ano acontecendo aqui no Brasil, o país se vendendo, inclusive, como um país que está em plena transição energética, um país com a matriz eminentemente limpa, com a forte inserção de energia eólica e energia solar, no entanto, hoje, que requer certo cuidado, né? Porque hoje é um setor que vive sob questionamento
não apenas aqui no Estado, mas também dentro do país. Questionamento esse motivo de debate, já que dentro aqui da Assembleia, eu estava aqui na última Assembleia, o amigo Hermano estava aqui, estava o deputado Baldo também conduzindo um debate tratando sobre isso. Mas pediram para a gente fazer uma fala, talvez explicando, traduzindo a importância, talvez, sobre energia eólica, sobre energia solar, sobre a correlação que isso tem com transição justa, com justiça energética, falar sobre a questão do relacionamento entre comunidades, a importância do relacionamento entre comunidades e as empresas do setor. Então, iniciando, para quem não conhece, e isso é só um slide, eu não vou tomar o tempo dos senhores para explicar o que é o CERN, mas apenas para entender que vocês podem encarar um CERN como um think tank, um grupo, uma associação de empresas. O CERN não é de Darlan, o CERN não é do presidente do Conselho dos Mantenedores do CERN, o amigo Jean Paul, que estava aqui hoje de manhã. O CERN é uma associação das empresas do setor de energia e atividades correlatas. E ele tem como papel debater o setor energético, promover estratégias, realizar eventos, realizar fóruns, fazer diagnóstico. Tudo isso em prol do desenvolvimento energético. No entanto, o CERN tem um olhar diferente. Um olhar para uma região que para nós é muito cara, que é a região que a gente denomina de Brasil Equatorial. E o que é esse Brasil Equatorial? Se fala muito hoje sobre a margem equatorial, que é o ambiente offshore, da exploração energética, muito ligado inclusive à parte de óleo e gás. Mas a margem equatorial não limitada a óleo e gás, como área de potencial de exploração energética, que inclui óleo e gás, mas também falando, por exemplo, sobre energia eólica offshore ou qualquer outra fonte de geração de energia nesse ambiente offshore, mas também trazendo o ambiente em terra, que é o ambiente onshore, no caso, a exploração do potencial de energia eólica e solar fotovoltaica. E essa região equatorial do litoral brasileiro, do litoral norte voltado para o Equador, que pega desde alguns estados correlatos, como Pernambuco, mas Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, até o Amapá. Então vejam que é exatamente essa área que abrange o que a gente denomina de margem equatorial e a parte em terra, a parte com maior potencial do Brasil para exploração a partir de fontes renováveis, eólica e solar, que é exatamente essa região. E quais são as pautas que a gente trata? Talvez algumas já de conhecimento aqui dos senhores, como, por exemplo, o relacionamento entre comunidades e empresas, porque é um ponto muito caro para as empresas e para toda a sociedade. Mas também um outro ponto, que é um ponto que é motivo de conversas e de desenvolvimento regional, que é o que a gente chama, é um nome em inglês, eu nem gosto, nós não gostamos, nós preferimos traduzir. O termo power shoring vocês podem encarar da seguinte forma: atração de entidades que consumam energia aqui na região. A gente chama isso de consumidores de carga. Ou seja, a região se vendeu durante muitos anos como uma região produtora de energia, ao ponto que hoje nós temos até problemas em relação a isso. E o discurso agora tem que ser outro. O discurso agora é: eu preciso atrair para aqui não apenas empresas para geração de energia, mas empresas que consumam energia de forma intensiva. A exemplo, a indústria de cimento, que inclusive tem uma pauta ambiental muito forte na descarbonização dessa indústria. A indústria do minério, por exemplo, na descarbonização da indústria do minério. Na indústria dos data centers, por exemplo, que é uma pauta que está se falando bastante aqui, há também o exemplo do hidrogênio verde que consome essa energia. Então, power shoring, exploração mineral, desenvolvimento de cadeia produtiva regional. Então, esse vamos dizer que está no DNA do CERN. Conversar, dialogar, entender, fazer diagnósticos, fazer proposições e participar dos debates que estão ocorrendo no país e aqui também na região. Só há um minuto, esse é um pequeno vídeo institucional do CERN. Eu acho que está sem áudio. Se tiver, não tem problema, a gente pode passar direto. Governança e desenvolvimento sustentável. Somos o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, uma organização que articula, propõe e viabiliza soluções
A transição energética justa e inteligente no Brasil equatorial. Impulsionamos a sustentabilidade e a eficiência energética do Norte e Nordeste. Transformamos estratégias de energia em resultados sustentáveis. Nossa atuação é ampla, das energias renováveis à mineração responsável, da gestão de recursos hídricos à digitalização da infraestrutura elétrica, do hidrogênio verde à inovação em licenciamento ambiental. Temos mais de 30 frentes de trabalho, todas voltadas a planejar, viabilizar e acompanhar projetos de forma proativa, eficiente, transparente e multidisciplinar. Unimos inovação, diálogo e compromisso para que a transição energética gere oportunidades, valorize biomas, respeite comunidades e fortaleça a economia regional. CERN, energia que conecta, desenvolvimento que transforma. É isso. E aí, talvez começar um pouco agora a falar sobre como a gente chegou até aqui. Esse é um ponto importante. Às vezes a gente vai participar de um diálogo e a primeira pergunta que nos vem é: como chegamos até aqui em relação à energia renovável e todos os seus desdobramentos? Iniciando por energia eólica, isso aqui é uma base de dados que está disponibilizada no CERN para acesso público, a qual todos os senhores podem acessar livremente. É uma base de dados, inclusive, atualizada mensalmente, usando a base de dados oficial da agência reguladora. Isso aqui era a situação do estado do Rio Grande do Norte até 2010. Nós tínhamos apenas um projeto, que era o projeto lá de Rio do Fogo, um projeto vindo de um programa ainda de incentivo. Então era um estado que ainda era só uma promessa em relação à energia. Isso aqui era 1 de janeiro de 2010. Vamos fazer um pequeno salto. 1 de janeiro de 2015. 62 projetos. Nesse período, em menos de 5 anos, a gente saiu de 0 para quase 2 gigawatts de capacidade instalada, 62 parques. E é interessante a gente começar a ver uma coisa aqui, tá? Que a primeira é o seguinte: as áreas em que esses parques começaram a ser construídos. Notadamente, a gente vê região de João Câmara, Parazinho, região do Mato Grande, né? E a gente começa a ver a Costa Branca, pegando ali São Miguel do Gostoso, chegando até um pouquinho lá em Serra do Mel, né? Então, já dava um indicativo de quais seriam as áreas que a gente provavelmente ia viver nos próximos anos de um grande fluxo de investimento naquela região. Avançando mais um pouquinho, chegamos agora em 1 de janeiro de 2020. Foi ontem, né? Janeiro de 2020 foi ontem. Saímos de 62 parques para 153 parques. Saímos de 1,8 gigawatts para 4,16 gigawatts. E vejam que agora aparece uma nova área no estado. Antes eu tinha comentado com os senhores aqui que a gente estava falando ali da região do Mato Grande, Costa Branca, São Miguel do Gostoso e Serra do Mel. E agora aparece uma nova área ali na região central do estado, Serra de Santana, Lagoa Nova, Tenente Laurentino. E veja que isso ocorreu em apenas 5 anos. E aí a gente vai... Lembrem-se que em 2016 a gente teve a nossa primeira crise aqui no estado, que é uma crise que ela é vivida em função até de um certo sucesso. O volume de parques foi tão grande que começou a impactar, as linhas de transmissão não conseguiram mais acompanhar. E muitos dos senhores aqui viram que nós tivemos problemas exatamente nesse ano, que inclusive mudou a metodologia dentro da agência reguladora. Antes você tinha um leilão separado de sistemas de transmissão e conexão e os leilões separados para as usinas eólicas. Depois desse problema, ficou condicionado que só poderia participar do leilão para instalar uma usina eólica se você já tivesse a linha de transmissão, o ponto de conexão garantido, exatamente para evitar o que a gente viu naquela época, parque pronto e parado, sem ter como conectar. Mas vamos avançar mais um pouquinho. 1 de janeiro de 2025. Partimos agora para 305 parques, mais de 10 gigawatts de energia instalada e um adensamento das áreas em que a gente já eram áreas de exploração. Meus amigos, e esse último número aqui é até hoje. Hoje, eu fiz esse slide hoje de manhã. 308 parques, 10,10 gigawatts. Só que a gente já começa a observar uma certa parada na taxa
taxa de crescimento. A gente pode tratar sobre isso depois. Uma delas hoje, inclusive, é falta de capacidade de conexão e transmissão. Tem questões relativas à geração distribuída, que talvez sejam, para quem não é da área, é sobre essas instalações residenciais. O volume disso foi tão grande que hoje o sistema elétrico está, de acordo com o diretor da ANEEL, senhor Sandoval, ontem, artigo emitido que saiu na Folha, se não for feito nada, em 2 meses a gente corre o risco de ter um colapso da operação do sistema por parte do ONS. E isso é muito sério, mas isso tem frustrado novos investimentos. Mas essa é a situação do Estado hoje. 30% da capacidade instalada do país, 30% da geração do país, e é o Estado hoje que está ali junto com a Bahia, como os estados mais produtores do país. Mas nós não temos apenas energia eólica em terra. Há também, colocado aqui para o estado do Rio Grande do Norte, o que a gente chama de energia eólica offshore. Para quem não conhece, é a instalação e a exploração de energia eólica em mar. Hoje, cadastrado no país, nós temos mais de 103 projetos, 245 gigawatts, mas o estado do Rio Grande do Norte, novamente, se colocando como uma região e um estado de potencial, talvez um dos maiores potenciais do mundo para esse tipo de exploração de energia, 14 projetos hoje cadastrados no IBAMA, e se os senhores observarem, todos no litoral setentrional do estado, no litoral norte, voltado ali para a linha do Equador. E é essa aí a situação que a gente vê hoje. Vejam que nós temos projetos que vão desde ali de São Miguel do Gostoso até quase a fronteira com o Ceará. E aí os senhores, notadamente e naturalmente, me fariam a seguinte pergunta: todos esses projetos vão ser instalados? E aí eu respondo com muita tranquilidade: não. Isso, como qualquer projeto de energia que vai participar de um leilão, dezenas, milhares de projetos são cadastrados, nem todos são habilitados, e na hora do leilão é mais um filtro, e ali alguns desses projetos têm potencial de acontecer. Outros não, por vários motivos, desde restrições ambientais, restrições de infraestrutura, questões de rotas de aves marinhas, sobreposição de áreas de exploração da área de petróleo e gás, rotas marítimas, dentre tantas outras questões de batimetria, já que aí é uma região de uma batimetria relativamente rasa, e é muito bacana, eu queria fazer o registro do professor Tartazu, que estava aqui com a gente fazendo uma apresentação, que é alguém que a gente conversa há bastante tempo e que gosta muito de olhar para esse projeto. Então, mas é só a indicação do que é o potencial dessa geração aqui. E aqui alguns pontos que estão colocados hoje para essa energia eólica offshore, para a gente poder entender, por exemplo, expectativas de recursos que podem ser obtidos. Isso aqui foi o projeto 576, que regulamentava a exploração de energia em mar. E hoje, no início desse ano, foi finalmente aprovado o projeto de lei, com essa indicação em relação à participação dos estados, município e o governo federal. E é claro que a gente espera, sim, quem sabe daqui a alguns anos, a gente tem a oportunidade de estar fazendo uma exploração, claro, de maneira sustentável, com uma forte aproximação com as comunidades pesqueiras e ajudando no desenvolvimento tanto do Estado como do país. Afinal de contas, a gente precisa de energia, e uma pergunta que eu vou deixar aqui na frente é, a gente precisa de energia. A pergunta que o país tem que se fazer é como vai ser a nossa matriz e a partir de onde vai vir essa energia. Mas vamos continuar aqui agora falando sobre solar. E aí, diferente de eólica, energia solar aqui no estado, em relação a grandes usinas, é incipiente. É tímido, são poucos projetos, é como se o estado ainda não tivesse encarado, ou não tivesse dado oportunidade, por N motivos, para ter uma exploração a partir de energia solar fotovoltaica, a partir de grandes projetos. Mas aqui eu já queria fazer uma ressalva, que na nossa visão, a energia eólica, por exemplo, ela consome em média 6% da área de uma propriedade para a execução da usina, deixando o restante da área apta à produção, criação. A energia solar fotovoltaica ela tem uma característica diferente, que é a cobertura total do solo. Então, nesse aspecto, nós entendemos que até o Estado tem uma vocação natural com um benefício em relação ao meio ambiente maior
em relação à energia eólica do que a energia solar fotovoltaica. Mas energia solar não é apenas o mercado. Uma coisa são as grandes usinas. Outra coisa são essas usinas residenciais, né? E aí fazer um exercício bem rápido aqui. No ano de 2010, nós não tínhamos nada em relação a essas usinas residenciais, que com certeza alguns dos senhores devem ter nas suas casas. Em 2015, nós tínhamos apenas 11. Tínhamos nada. Mas olha o que aconteceu já em 2020. Saímos de 11 para 2.490 usinas aqui no estado. Cada pontinho daquele no mapa é uma usina. Em 2025, já são 6.234 usinas. E hoje nós temos 105.455 usinas. Hoje, todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte têm pelo menos, o menor não tem menos do que 1 ou 2 dezenas de usinas. Todos. E, infelizmente, apesar de ter um papel importante, mas hoje já está trazendo um problema para o sistema, não é escopo do nosso debate aqui. Foi escopo essa semana em Brasília. A gente estava lá, inclusive, participando. Mas só para dizer que, apesar dela não trazer um impacto em relação ao meio ambiente, ela está em cobertura de telhados, mas ela tem um impacto na gestão do sistema. Mas o Estado também tem um potencial enorme para a produção de hidrogênio. Tá? E esse hidrogênio, para explicar, fala-se sobre hidrogênio verde, dizer que, primeiro, o hidrogênio não tem cor. Né? O verde é um carimbo, é um selo que é dado para esse hidrogênio. E Darlan, por que é que ele recebe esse selo? Ele recebe esse selo porque a produção dessa molécula foi feita a partir de uma energia limpa. Então, se eu usei energia eólica, energia solar para produzir esse hidrogênio, ele recebe esse selo e, em função disso, essa molécula ela tem um valor muito maior. E aqui no estado, a gente tem projetos assinalados para isso. Um deles é um projeto que você está vendo ali nessa tabela da esquerda, Rio Grande do Norte, Hub de Hidrogênio Verde, Enterprise Energy, e que envolve também um consórcio, que envolve inclusive a energia, de um hub de produção de hidrogênio de 2 gigawatts. Darlan, e esse hidrogênio vai ser produzido aonde? A energia utilizada para fazer esse hidrogênio provavelmente vai vir do parque eólico em mar, ou seja, é uma energia limpa, e essa energia que vai ser utilizada para produzir esse hidrogênio. E esse hidrogênio ele não vai ser utilizado totalmente in natura, na forma de gás. Ele provavelmente, ele vai ser utilizado para enriquecer gás natural, por exemplo, e parte dele para produzir, por exemplo, insumos para a produção de fertilizantes, como ureia e amônia. Então, nós temos um potencial, em função do potencial de produção de energia eólica offshore, um potencial muito grande para a produção de insumos para fertilizantes. Sobre o hidrogênio verde, nós temos alguns pontos de destaque aqui no estado. Um deles é que o governo do estado emitiu o marco legal da produção de hidrogênio em indústria verde, que são leis que, para regulamentar esses investimentos da produção de hidrogênio, dando incentivos e indicando os mecanismos para desenvolver esse setor aqui no estado. Também tem um programa RN Verde. Só que, de maneira prática, hoje nós temos 3 exemplos. Um é a CPFL, uma empresa geradora de energia, ela fechou uma parceria com a Mizu Cimentos, que fica em Baraúna, aqui no estado do Rio Grande do Norte. A Mizu ela usa combustível fóssil para produzir o seu cimento. No entanto, vai ser instalada uma planta piloto de hidrogênio para substituir parte desse combustível. Ou seja, a Mizu Cimento começa um processo de descarbonização de sua matriz. Isso com um impacto muito positivo, principalmente no seu entorno. Para quem conhece a atividade cimenteira, realmente é uma atividade... Veja bem, nós estamos em franco processo de transição energética. Engraçado que antes isso a gente está um pouco mais aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, as coisas aconteciam ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou então até fora do país. Mas a eletrificação veicular é algo que nós estamos sentindo aqui, no nosso bairro.
é cada vez maior a quantidade de carros elétricos, veículos híbridos. Então, veja que a questão do aumento do volume de carros a carros elétricos ou carros híbridos está intimamente ligada à geração de energia renovável. Afinal de contas, meus amigos, qual é o sentido de eu ter um carro elétrico onde a energia utilizada por esse carro elétrico veio de uma térmica? Não faz nenhum sentido. Só faz sentido termos na pauta transição energética, na pauta da eletrificação veicular, com a ampliação da matriz renovável do país. Tá? Nós temos questões do aumento dos efeitos climáticos. Isso, há alguns anos atrás, ainda havia algum questionamento, mas é difícil até de acreditar que alguém ainda consiga questionar os efeitos extremos que antes a gente nem via tanto aqui no país, só que hoje a gente começou a ver com frequência, por exemplo, ciclones na região sul do país, né? Enchentes frequentes na região sul do país, na região sudeste. Então, os custos relativos aos efeitos extremos que estão ocorrendo já entenderam que a gente precisa realmente trabalhar, ampliar o processo de descarbonização. Tá? E aí eu queria avançar aqui mais um pouquinho com vocês, e eu queria citar aqui 2 exemplos que nós acreditamos que são exemplos que inclusive foi motivo de debate aqui, mas nós entendemos como cases de sucesso no país. Eu queria citar o exemplo aqui do sucesso do case do cluster Serra Branca, da empresa Voltalia, localizada em Serra do Mel. É um grande complexo eólico e solar, é um complexo híbrido. Esse projeto é diferente porque esse projeto fez algo inédito no país. Quem acompanha o setor sabe como é. Assim, eu tenho uma propriedade, uma empresa vem fazer um projeto naquela região, se uma máquina cai na minha propriedade, eu ganho. Mas o meu vizinho, se nenhuma máquina cai lá, ele não tem direito a receber qualquer valor. Esse projeto é um projeto de equidade. Toda a comunidade perfaz algum valor, independente se a propriedade de um ou do outro não caiu máquina. Isso em acordo com todos os proprietários. Veja bem, teve um proprietário que receberia, por exemplo, 10, ele abriu mão de parte desse valor para que o vizinho dele, que não receberia nada, recebeu uma parte. Isso teve um impacto tão grande naquela comunidade, ao ponto de que hoje a Voltalia, agora no próximo mês, vai ter a feira, o Brasil Indy Power, ela vai receber um prêmio de sustentabilidade. Um prêmio de sustentabilidade na categoria social em função dessa característica. Um acordo feito com a própria comunidade. Então, veja que hoje, e aí eu queria fazer uma parte aqui na minha fala, esse projeto especificamente está sob forte questionamento. Tivemos aqui uma audiência na próxima vez, a casa fazendo jus à sua vocação como espaço de diálogo e de debate, mas nós acreditamos que houve um certo desequilíbrio na possibilidade de posicionamento. Então, eu queria até aqui deixar a nossa fala, amigo hermano, se assim me permite, de que esse assunto ele deva ser mais amplamente tratado, trazer as informações de uma maneira mais intensa, com espaço e abertura e colocação de ambas as partes, porque realmente esse é um projeto que nós acreditamos é o único no país com essa característica, onde todo o recurso é compartilhado com toda a comunidade, independente se ela teria na sua gleba uma máquina ou não. Então, eu queria deixar esse destaque aqui sobre esse projeto. Tá? E eu queria registrar aqui um outro projeto. Esse projeto é um projeto ali na área de João Câmara, é um projeto feito pela CPFL. Esse projeto ele não foi feito com recurso do governo, ele não foi feito como obrigação socioambiental do órgão ambiental. 8 milhões de reais do fluxo de caixa do próprio projeto, uma doação à Secretaria de Recursos Hídricos aqui do estado da SEMAD, aqui do Rio Grande do Norte, a maior unidade de dessalinização de água do país nessas características.
Essa região aí é a região ali de João Câmara, próximo daquelas comunidades, Serrote São Bento, Amarelão e Santa Terezinha. 3 comunidades de povos originários sem acesso à água doce. Foi feito um projeto, foi perfurado o poço, trouxe todo o sistema e o equipamento para fazer dessalinização de fora do país numa tecnologia que o sistema funciona ele todo automatizado, para não trazer custos para a comunidade. Foi instalada uma usina fotovoltaica, onde a usina, além de alimentar o sistema de dessalinização de água, ainda sobra energia que pode ser utilizada na comunidade. Foi construída uma adutora. Essa adutora desceu 3 ramais, um para cada comunidade, e hoje essas 3 comunidades têm acesso à água doce, contemplando 3.000 pessoas. Esse é um projeto que nós dizemos assim, o setor tem um problema, senhores, ele tem dificuldade em fazer comunicação. Um projeto desse era para estar passando em todos os locais como exemplo de contrapartida de relacionamento entre o setor privado e comunidades onde eles estão instalados. 3.000 pessoas que não tinham acesso à água doce. É evidente que não é volume de água para lavar calçada, para lavar carro. Não é isso. É porque às vezes a gente está mais aqui na capital, onde as coisas têm um acesso mais fácil à água, mas vocês imaginam ter acesso à água para cozinhar, para fazer uma higiene pessoal melhor, para uma higiene de crianças. Vocês imaginam o impacto que isso não tem, por exemplo, na qualidade da saúde dessa comunidade. Então, e hoje esse projeto está sob fase de ampliação, porque todo o projeto de salinização tem uma tancagem, né, onde fica o resíduo, a água salgada, mas usar essa água para produzir agora proteína animal. Na verdade, o projeto já está em andamento para produzir tilápia, porque viram que as características físico-químicas da água estão perfeitamente alinhadas à produção de tilápia. Tilápia é uma espécie que convive muito bem com água, com esse tipo de características também. Então, eu queria deixar aqui esses 2 exemplos como exemplos de sustentabilidade, exemplos de preocupação com as comunidades que fazem parte daquela área do projeto, exemplos a serem seguidos. Mas é importante também falar sobre um aspecto da cadeia de energia renovável que muito se fala também, que é a questão sobre transição justa. Para quem não conhece, existe um jargão. E um jargão que talvez simplifique isso, que transição justa é não deixar ninguém para trás. Ao longo da história, nós vivemos transições industriais, né? E essas transições nós tivemos ali tecnologias disruptivas e que, em função disso, toda uma massa de trabalhadores ela perde a sua capacidade produtiva por um novo processo que acontece e, infelizmente, ele não consegue acompanhar. Esse setor é um setor que a gente tem essa preocupação. Nós conhecemos alguns projetos da CUT, por exemplo, que estavam tentando trabalhar isso, por exemplo, no interior de São Paulo, já que lá tinha uma grande área da área de automóveis, né? E hoje a gente passou por um processo de transformação dentro do próprio país em relação à produção de carros. Grande parte da produção hoje nacional é uma plataforma para veículos elétricos. Mas eu tenho outros exemplos em relação a isso, como, por exemplo, a própria Petrobras. A Petrobras ela tinha uma capacidade humana de produção de trabalho enorme, tanto em ambiente em terra como em ambiente em mar, e grande parte dessa massa de trabalho ela está sendo aproveitada dentro da cadeia de energia eólica, principalmente nos projetos em mar. Veja bem, para um trabalhador da Petrobras que instalava uma plataforma num ambiente marinho com 50, 100 metros de profundidade, fazer uma plataforma para instalar um aerogerador, para ele é uma coisa muito mais simples. Ou seja, essa mão de obra ela já até existe no Brasil. A gente não vai precisar importá-la. Então, é uma ação importante. Então, eu queria deixar alguns destaques aqui, né? A cadeia automotiva, a eletromobilidade é importante. A cadeia de óleo e gás, que ela, dentro da transição também, ela vai conseguir fornecer grande parte dessa mão de obra. Mas nós precisamos, sim, ter leis trabalhistas que garantam melhores condições para essa classe de trabalhadores, com seus direitos garantidos, né? E, principalmente, hoje, uma discussão que é colocada no Congresso, que é em relação à escala de trabalho. Só um dado que é colocado, que há alguns anos atrás, o HH, né, a capacidade produtiva, ela estava alinhada diretamente ao recurso que o trabalhador ele teria direito, né?
O que a gente viu com o advento da internet, com o advento da tecnologia, foi o aumento exponencial da produtividade. No entanto, os salários não conseguiram acompanhar essa produtividade. É por isso que hoje está em discussão, por exemplo, o modelo de escala de trabalho de 6x1, por exemplo, para 5x2. Então, tratar de transição justa também é tratar sobre todos esses pontos. Justiça energética, garantir que o máximo possível da comunidade tenha acesso à energia. É uma foto muito feia quando a gente tem um parque eólico ou uma usina solar fotovoltaica e ao lado tem uma comunidade, e essa comunidade ainda não tem acesso à luz. Mas eu queria fazer uma distinção aqui. Tecnicamente, eu não consigo ligar um parque eólico ao poste ou a um bico de luz de uma casa. É só uma constatação isso, que a foto não é bonita. Mas é preciso dizer também que o próprio governo e outras ações têm ampliado o acesso à energia, principalmente por comunidades de baixa renda. Eu queria fazer o destaque aqui, essa semana foi aprovada finalmente a MP 1300, infelizmente muito desidratada. Para quem não conhece a MP 1300, é a MP que tratava da reestruturação do setor elétrico do país. Nós recebemos, à época, mais de 600 emendas sobre vários tópicos. Infelizmente, ela foi bastante desidratada, mas o ponto que ficou fala exatamente sobre isso. Qual é o ponto que ficou aprovado dentro da MP 1300? Comunidades de baixa renda que consomem, usuários de baixa renda que consomem até 80 kWh mês, terão desconto de 100% na sua tarifa. Então, é uma forma de garantir para que pessoas de baixa renda, comprovadamente, tenham aí um benefício em relação ao seu consumo de energia. E aqui realmente são só alguns pontos de forte questionamento para o setor. Hoje o setor de geração renovável realmente vive um risco econômico, um risco regulatório, questões como curtailment, que não são pontos que fazem parte do nosso escopo aqui hoje, mas hoje é um setor que vive em crise. Mas eu queria deixar um último ponto aqui, dizer que cada região do país ela tem a sua vocação natural para a produção de energia. Então, não adianta, por exemplo, eu querer discutir energia renovável no norte do país. O norte do país ela não tem uma vocação natural para a produção de energia renovável. Ela tem vocação para outro tipo de fonte. A região sudeste tem outro tipo de vocação. A região nordeste, onde o Rio Grande do Norte está inserido, ela tem uma vocação natural para a produção de energia a partir de fontes renováveis. E é ela que nós devemos trabalhar com responsabilidade, garantindo as suas preocupações e as suas ações de mitigação em relação a impactos, garantir fluxo de investimento para o Estado, garantir os empregos, que esses empregos sejam executados aqui no Estado, garantir que a mão de obra que seja utilizada nessa cadeia também seja feita aqui no Estado, e eu acho que isso já fazemos muito bem. O Instituto Senai de Inovação é uma entidade reconhecida no país como formação de mão de obra qualificada. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte de João Câmara tem um laboratório específico para energia renovável. O IF daqui também de Natal também tem cursos específicos para energia renovável. A UFRN se transformou também no centro de formação na parte de energia renovável. Mas vejam que nos últimos 15 anos, o Rio Grande do Norte e os estados da região Nordeste se venderam da seguinte forma para atrair investimentos. Nós temos recurso energético para produzir energia. E, em função disso, vários projetos se instalaram aqui no estado. Mas hoje o escopo deve ser outro. O escopo que deve ser tratado nessa região não é nós temos capacidade de produzir energia renovável. Nós temos que ampliar essa fala. Essa fala é, nós precisamos trazer agora quem consuma essa energia aqui no Estado. Tá? Então, hoje a gente está tentando trabalhar uma cadeia não apenas de produção de energia, mas uma cadeia para consumo dessa energia aqui na região, com a atração de um setor que consiga consumir isso de forma intensiva. A exemplo, cimento, a exemplo, aço, a exemplo, minério e a exemplo, data center, que é uma pauta que com certeza vai estar sendo tratada aqui na Assembleia nos últimos tempos. E esse aqui é o último slide,
que eu queria deixar só esse recado para vocês é: hoje nós vivemos uma crise no setor, parte dela é pelo excesso de energia. Nós precisamos aproveitar esse excesso de energia e promover uma política de industrialização regional, ou seja, aumento, desenvolvimento de políticas de desenvolvimento e associar esse desenvolvimento com base em transição justa, justiça energética, crescimento econômico e parceria entre os entes públicos e privados. Meus amigos, era isso. Eu consegui acabar exatamente no meu tempo. Então, eu agradeço a todos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, engenheiro Darlan Santos. Muito oportuna a sua fala, destacando os 308 parques eólicos que nós temos hoje no Rio Grande do Norte, com destaque aos 14 projetos cadastrados no IBAMA de energia eólica offshore, sobre as 105.455 usinas residenciais em todos os municípios do Rio Grande do Norte com energia solar fotovoltaica, sobre a possibilidade de expansão do hidrogênio e, principalmente, demonstrando bem essa importância do desenvolvimento socioeconômico estar atrelado a uma exploração sustentável dos recursos naturais e energéticos dentro do nosso Estado, trazendo as ações, né, a exemplo de Serra do Mel, dos municípios de Serra do Mel e João Câmara. Muito obrigada pela sua exposição. Nós agora abriremos 10 minutos para perguntas e respostas.